Olá, vamos falar um pouco da análise da eficiência de inibidores frente à corrosão do aço induzida por cloretos. Nosso grupo é composto pela Amanda Souza Oliveira, Fábio Augusto Fernandes Fontalva, Giovanni Simões Brizola. O interesse do grupo pelo tema é conhecer como se qualifica um inibidor de corrosão, pois para o engenheiro é importante a escolha do melhor ou mais adequado material para a situação de corrosão, no caso, em vergalhões de concreto armado. Pela literatura, o tema é também muito relevante para a área de construção civil, pois tem-se que a corrosão em armaduras de concreto é a líder ou principal manifestação que ocorre em estruturas de concreto armado na construção civil. Portanto, pelo estudo do tema a apresentar, o nosso grupo buscou, assim, informações sobre o melhor ou mais eficiente inibidor de corroduras de concreto, bem como qualificá-lo. O artigo apresenta a eficiência de inibidores em relação à corrosão do aço induzida por cloreto. Típica corrosão em ambientes muito agressivos como o marítimo ou perto da costa. Por conta da corrosão das armaduras liderar a incidência das manifestações patológicas que ocorrem em estruturas de concreto. O fenômeno da corrosão, além de diminuir a seção das barras de aço, ainda causa a fissura e o destacamento do cobrimento, pela formação de óxidos e hidróxidos de ferro ao redor da barra, resultando assim em deformação da estrutura. O artigo faz parte do programa de P&D da ANEEL, realizados em Furnas Centrais Elétricas S.A. e na Universidade Federal de Goiás, UFG, entre 2004 e 2005. Os autores do artigo são Bolina, Rasparisca, Ferreira, Cascudo. Os experimentos foram realizados a partir de 5 inibidores escolhidos para serem aplicados sobre barras de aço. Os inibidores são nitrito de sódio, nitrito de cálcio, molibdato de sódio, amina e tanino. As comparações foram realizadas a partir dos métodos de exames visuais e de taxa de corrosão no material aplicado. Buscando atingir os objetivos propostos do trabalho, as seguintes variáveis foram definidas no experimento: tipo de aditivo inibidor, nitrito de sódio, nitrito de cálcio, molibdato de sódio, amina e tanino, de natureza do ataque corrosivo, ataque de cloreto 0%, 0,5%, 1%, 1,5%, 2%, 2%, 3% e 3,5%. E teor do aditivo inibidor em ensaios exploratórios de 0%, 1% e 4% em massa do inibidor, em relação à solução de poro para todos os inibidores estudados, após análise estatística em seu teor otimizado de 1% em massa do inibidor, em relação à solução de poro para nitrito de sódio, nitrito de cálcio, amina e tanino, e de 4% para o molibdato de sódio. Todas as barras de aço CA50 foram cortadas em segmentos menores, 15 centímetros. Concluída a preparação após o procedimento de limpeza, as barras tiveram as suas massas determinadas em balança de alta precisão com resolução de 0,0001 grama. De forma a reproduzir características similares às da fase líquida presente nos poros do concreto, utilizou-se uma solução sintética de poros SSP composta por água deionizada adicionada de hidróxido de cálcio saturado e depois decantada, onde se adicionou ainda 0,01 N de hidróxido de sódio e 0,05 N de hidróxido de potássio, pH igual a 12,66.
As barras de aço CA50 foram inseridas em solução alcalina por 30 dias para que pudessem se encontrar em uma situação estacionária caracterizada pela formação de película de passivação anteriormente ao início do ataque e ao monitoramento eletroquímico. Para estudar o ataque por cloretos, que é um tipo de ataque característico de estrutura de concreto para a geração de energia eólica em ambientes de elevada agressividade marinha, utilizou-se a solução sintética de poro acrescida de até 3,5% em massa de cloreto de sódio. Adicionavam-se os teores 0,5%, 1%, 2%, 2,5%, 3% e 3,5% à solução, aguardando-se aproximadamente 15 minutos para o ataque e tomando-se assim as medidas eletroquímicas. Para análise do desenvolvimento do processo corrosivo, utilizaram-se medidas de potencial de circuito aberto e resistência de polarização. Para as medidas de potencial, analisou-se cada uma das barras por um tempo aproximado de 60 segundos e a avaliação do estado superficial do aço, se em condição passiva ou ativa, foi realizada conforme a norma ASTM C876. O ensaio de determinação da taxa de corrosão gravimétrica foi realizado na barra de aço após o método de inspeção visual, a perda de massa das barras devido à corrosão, assim como a taxa de corrosão gravimétrica, foram determinadas conforme o procedimento de limpeza padronizados pela ASTM G1. De todo modo, pode-se verificar que no final dos ensaios para o teor de 4% de molibdato de sódio, que as medidas de potenciais atingiram valores da ordem de 310 mV para o aditivo com 3,5% de cloretos. Nota-se que as curvas de potenciais evoluíram para valores mais eletronegativos para todas as concentrações de cloretos. Os valores das taxas de corrosão para as amostras de referência em concentração de cloretos até 1,5% mostraram um grau de corrosão desprezível. No entanto, à medida que se acrescentavam cloretos, o sistema de referência demonstrava uma tendência de evolução da taxa de corrosão ao longo do ensaio para uma zona de corrosão ativa, até atingir, no final das medidas experimentais, valores na ordem de 1,8 mA por centímetro quadrado, com 3,5% de danos. O valor da taxa de corrosão foi aumentando em cerca de 7 vezes no final do ensaio. A ANACE define alguns critérios para avaliação de corrosividade, como mostra a tabela. Os gráficos representam a taxa de perda de massa e a taxa de corrosão gravimétrica para as barras submetidas à ação dos cloretos, podendo assim nos dar a eficiência dos inibidores usando os valores de Icor a partir da técnica de polarização para as amostras atacadas por cloretos. Após a realização dos ensaios de monitoramento eletroquímico, as barras de aço foram submetidas a uma análise visual por meio de lupa estereoscópica com aumentos que variam de 6,4 a 16 vezes. Neste submetem são apresentadas algumas fotografias que mostram os principais aspectos visuais observados. Na primeira imagem, pode-se verificar a deteriorização da superfície metálica e a presença de produtos de corrosão com tonalidades alaranjadas e avermelhadas,
pois essa fotografia apresenta os aspectos da barra de aço sem inibidor após corrosão induzida por cloretos. Na fotografia 2, pode ser visto que, aparentemente, a superfície do aço protegida por nitritos de sódio a 1% encontra-se em um bom estado, apresentando discretamente produto de corrosão de coloração típica de ferrugem. Já essa terceira imagem apresenta os aspectos da barra de aço com inibidor molibdato de sódio 4% após corrosão induzida por cloretos. E a quarta imagem apresenta aspectos da barra de aço com inibidor nitrito de cálcio 1% após corrosão induzida por cloretos. Nessas duas imagens, apresenta próximo da superfície metálica um produto de corrosão de coloração preta sugestivo da magnetita. Do substrato escuro afloram outros produtos de corrosão avermelhados e de cor ferruginosa. A fotografia 5 apresenta os aspectos da barra de aço com inibidor base tanino 1% após a corrosão induzida por cloretos. E a fotografia 6 apresenta os aspectos da barra de aço com inibidor base amina 1% após corrosão induzida por cloretos. Essas duas imagens observa-se uma superfície irregular com crostas de produtos de corrosão de coloração marrom amarelada, típica de ferrugem. A partir dos resultados obtidos nas pesquisas realizadas, pode-se concluir que os inibidores de corrosão apresentaram diferenças significativas de desempenho quando comparados à solução referência. Quanto aos potenciais de corrosão, os inibidores nitrito de sódio 1% apresentaram melhor comportamento preventivo e o tanino mostrou-se insatisfatório quanto ao comportamento dos potenciais em ambientes contendo cloretos. Em relação à taxa de corrosão eletroquímica estimada através da técnica de resistência de polarização, com base no conjunto de resultados obtidos, o nitrito de sódio se destacou em termos de desempenho em relação aos demais. Em relação à taxa de corrosão, a menor taxa foi obtida para o nitrito de sódio a 1% e a maior para o tanino a 1%. Constataram-se visualmente diferenças significativas na distribuição e quantidade de produtos formados de acordo com o inibidor utilizado por meio das análises por lupa estereoscópica. Considerando as potencialidades dos inibidores de corrosão estudados, o aditivo que apresentou alta eficiência e baixo custo baseado nos parâmetros eletroquímico e gravimétrico quando submetidos ao ataque por cloretos foi o nitrito, se comparado ao tanino. Dessa forma, os resultados obtidos da presente pesquisa proporcionam informações técnicas importantes, sobretudo para avaliar a capacidade de proteção preventiva de diferentes concretos quando exposto a meios agressivos no que tange a ocorrência de corrosão de armaduras. Muito obrigada pela sua atenção.